Bem, gente, a gente tá voltando agora. Eu tava gravando no celular, mas agora eu decidi gravar no computador, porque no celular vai demorar um pouquinho para eu conseguir botar o vídeo no YouTube, né? E eu não quero correr nenhum risco, então eu decidi gravar o resto da aula aqui no computador, que eu já consigo subir logo para o YouTube. E como é um assunto diferente, que vai ser tratado na mesma aula, vocês podem depois visualizar, seja. Enfim, não tem uma ordem, tá? Para que vocês visualizem esses dois assuntos, tá certo? Então, esse vídeo ele vai ser um pouquinho menor do que o outro, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial adotada, aplicada ao direito, trazendo para vocês alguns conceitos, né, algumas novidades, e eu estou calculando em torno de 20 a 30 minutos de vídeo, então não se preocupem, é uma parte menor mesmo do conteúdo, vocês não precisam se preocupar, tá? Eu só espero que o meu celular dê conta de colocar no YouTube o vídeo. Peço desculpas pela péssima qualidade de imagem, eu estou gravando de noite, no domingo à noite, porque tava tendo festa atrás da minha casa, gente. Meus vizinhos terminaram a reforma e deram uma festa hoje. Então tava muito barulho, não consegui gravar de dia, tá? Mas a gente vai finalizar finalmente a parte de conteúdo da nossa disciplina e depois a gente vai trabalhar só no projeto, tá bom? Então vamos lá. O que é uma inteligência artificial, afinal de contas? Tá? Gente, a inteligência artificial ela vai ser um ramo de estudo das ciências da computação, tá certo? Então, uma inteligência artificial basicamente é o quê? É um dispositivo que simula a capacidade humana de raciocínio, tomada de decisões e solução de problemas. Se você já assistiu aquele filme Jogo da Imitação, você vai saber o que eu estou falando. É, no jogo da imitação, que fala, na verdade, sobre a criação da computação, o Alan Turing, que ele é um matemático, um estudioso, ele conseguiu criar uma máquina para decodificar os códigos dos alemães durante a Segunda Guerra, né? E aí tem até uma estimativa muito legal que essa descoberta do Alan Turing, ele fazendo uma máquina que conseguia decifrar essas mensagens codificadas, parece que 100 mil pessoas não morreram por causa disso, né? Na guerra. Porque se ele não tivesse conseguido descobrir, 100 mil pessoas a mais teriam perdido as suas vidas em função da guerra. E ele conseguiu salvar esse tanto de gente com uma máquina, né? Olha só que legal. Então, essa seria basicamente a invenção da computação. A computação ela opera a partir de códigos não binários, mas isso aí vocês não precisam saber porque já sou eu, meu lado nerd pirando na batatinha mais uma vez, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que saber é que uma inteligência artificial ela tenta simular características que são próprias dos seres humanos, o raciocínio, tá? A solução de problemas, tá certo? A tomada de decisões. Então, isso é o que a máquina pode fazer, tá? E como é que isso vai influenciar o nosso trabalho no direito? Gente, não é que o advogado vai deixar de existir, o juiz não vai deixar de existir, quer dizer, em parte, né? Mas profissões do direito que são extremamente mecânicas, que são só para organizar, que não têm a necessidade de pensamento crítico, elas podem vir a deixar de existir, né? Eu fico sempre muito preocupada com os técnicos judiciários, aquele técnico que é subaproveitado, tá? Porque tem muito técnico que faz, que, mano, trabalha igual o juiz, tá certo? Mas aquele técnico que ele é subutilizado, que ele basicamente tem que ficar organizando o processo, a tendência é que isso não seja mais uma função dele, tá? Essas profissões que elas são muito mecanizadas, com o tempo a gente vai ver a diminuição, né, da necessidade desse tipo de profissional. Por quê? Porque vai ser tudo substituído pela tecnologia. A tendência, gente, é que a gente não tenha mais processo físico, é só processo eletrônico, né? Então, muitos técnicos vão passar a dominar essas tecnologias,
tá certo? Assim como os analistas vão também ter que fazer o seu trabalho utilizando máquinas, o juiz, todo mundo vai ter que fazer essa transição, tá? Então, qual é o impacto que isso vai ter na nossa vida, né? A inteligência artificial, gente, ela vai nos ajudar na tomada de decisões, tá certo? Tem um exemplo. Já existem softwares que eles são programados para analisar, eu acho isso muito legal, analisar a chance que você tem de ganhar ou de perder se você entrar com uma ação em determinado tribunal. Ele analisa os casos semelhantes e te diz, olha, a tendência de resolução está sendo para deferir ou indeferir o pedido do teu cliente, né? Como é que o técnico, o analista, o juiz pode ver, como é que está sendo a jurisprudência dominante do tribunal onde eu trabalho? Aí você pode utilizar o software e ele vai analisar, olha, tantos por cento utilizam essa tese, outros tantos por cento estão utilizando outra tese, tá? Isso é plenamente possível, tá certo? Isso já acontece, já existem softwares que fazem isso, tá? O nome desse software é Enlighten, tá certo? Depois eu posso passar para vocês, eu muito provavelmente já vou colocar essa semana uma postilhinha com algumas coisinhas só para vocês, enfim, exercitarem, pesquisarem, assim, não é avaliação, não é valendo ponto, não precisa me entregar na data, tá? É só para dar um direcionamento para o estudo de vocês lá, eu vou colocar o nome direitinho, né? O nome do software Enlighten, que significa iluminar em inglês, né? Então, esse seria uma das aplicações, um dos usos, o que é muito bacana, gente. A gente economiza tempo, sobra mais tempo para fazer o que importa. Só que para isso, tá? Percebam, a máquina ela já vai aprender a fazer triagem, ela já vai aprender a tomar certas decisões que são mais tranquilas, o que vai fazer com que você não seja substituído por uma máquina é a sua capacidade crítica. Então, o profissional do direito, cada vez mais, ele vai ter que se tornar mais humano. Ele vai ter que desenvolver capacidades como a empatia, a inteligência emocional, o pensamento estratégico, o pensamento analítico e crítico. Por isso que a gente pega tão pesado com vocês aqui no curso. Por isso que vocês têm aula com o tio Jackson. Tá vendo agora como tudo faz sentido? Por quê? Porque a gente quer que vocês tenham uma boa inserção no mercado de trabalho, gente. Isso é sério. Só se destaca hoje o profissional que está sempre estudando e o profissional que tem senso crítico, que ele vê além daquilo que é técnico, tá certo? Para vocês terem uma noção, por exemplo, na Estônia, um outro uso, né, da inteligência artificial na Estônia, que é um país nórdico, né, da Europa, e por país nórdico eu quero dizer que lá faz muito frio, eles estão formulando, o governo já está estudando a possibilidade de ter um juiz robô, que ele vai servir para causas mais simples, né, causas menos complexas, que você só precisa, na verdade, indicar para as partes qual é o direito de cada uma. Então, o juiz robô, ele vai pegar, vai analisar as petições e ele vai tomar a decisão, mas lógico que são decisões muito mais simples e isso vai ajudar a desafogar o judiciário, né? Hoje no Brasil a gente tem essa questão da conciliação, né, da mediação, e isso é uma tarefa essencialmente humana, tá? Porque você vai mediar conflito, você vai utilizar técnicas, você vai conversar com as partes. Mas olha só que legal seria se a gente tivesse uma forma de dar acesso à informação para as pessoas para que elas não entrassem com a ação. Ao invés de ser um juiz virtual, um juiz robô, a gente poderia ter um consultor jurídico, né? Em formato de inteligência artificial e que isso fosse acessível para as pessoas, para que elas não precisassem recorrer ao advogado ou então à defensoria, ao Ministério Público e para que elas não ficassem entupindo o judiciário com briga de vizinho, que é o que está quase para acontecer comigo, né? Mas tudo bem, a gente deixa para lá, deixa quieto.
tá? Então, essa seria a ideia de você utilizar a inteligência artificial no direito, tá, pessoal? Essa seria a ideia para que a gente possa otimizar aquelas tarefas que são mais simples, né? Mais mecânicas, tá? Uma outra questão que a gente pode pensar também são os softwares de organização de processos, tá? Esses softwares, eles ajudam a gente a visualizar os processos, a visualizar prazos, audiências, movimentações. O PJE, de uma certa forma, ele é um software, mas ele não é um software que ele tem inteligência artificial, porque ele não pensa por si só, tá? Você precisa operacionalizar tudo dentro dele. Bem, dito isso, gente, nós temos que saber que existem hoje em dia algumas Lautechs e que é um campo que tem surgido, né, que tem crescido muito de 10 anos para cá, tá? E com certeza muitos de vocês vão acabar trabalhando em Lautechs. Esse é um dos aspectos do futuro do direito. O que seria uma Lautech, então? Ela é uma startup de matriz tecnológica, ou seja, ela utiliza a tecnologia para entregar o produto dela e é feito o desenvolvimento de um produto ou, meu Deus do céu, gente, tudo acontece na hora da minha aula. Ou da prestação de um serviço jurídico na área jurídica, tá? Nem toda a Lautec ela oferece produtos de inteligência artificial, entretanto, tá? Mas algumas sim, a gente vai ver aqui, tá certo? E para quem estivesse perguntando, ai, professora, Lautec, gente, essas empresas elas estão em diversas áreas. Quer um exemplo? Uma fintech, a Nubank. A Nubank é uma empresa que utiliza tecnologia para prestar serviços financeiros. É essa a ideia, né? Então você tem uma startup, você consegue ter investimentos, né? Você consegue atrair investidores. Geralmente o pessoal fala de investidor anjo, que é uma pessoa que vai bancar a tua ideia, né? E você reduz muitos custos porque você atua com uma estrutura muito enxuta, prestando serviços utilizando a tecnologia. Então, uma dessas Lautechs que a gente tem hoje é o BipBop, né? Ele é uma empresa de web crawling. O que é o web crawling, gente? Basicamente são aquelas inteligências artificiais que elas fazem varreduras na internet. Então, eu pego a inteligência artificial, mando ela fazer uma procura na internet, e o que é mais legal é que essa tecnologia da BipBop, ela é baseada em machine learning. O que é isso? Quem assistiu aqui aquele filme chamado Ela vai saber do que eu estou falando. O machine learning seria basicamente uma inteligência artificial que ela aprende com as próprias experiências, ou seja, ela é muito parecida com nós, seres humanos. Nem todos os seres humanos, né? Principalmente aqueles que insistem nos mesmos erros, mas tudo bem, né? Os seres humanos que aprendem com as suas experiências. Então, por exemplo, se eu digito lá no software da BipBop que eu quero danos morais, ele vai trazer tudo de danos morais que ele encontrar. Só que aí eu posso dizer para ele, olha, eu quero danos morais em relação a vazamento de conversa no WhatsApp. Da próxima vez que eu perguntar para ele, para esse software, ele vai chegar e vai dizer, olha, você quer danos morais amplos ou você quer danos morais, aquele dano moral referente a vazamento de conversas do WhatsApp? Percebam, ele já viu que eu pesquisei uma vez sobre isso, então ele está perguntando assim, pode ser que ela esteja querendo de novo que eu pesquise sobre isso. Ou seja, a máquina ela consegue evoluir conforme as experiências dela, né? Isso é bem legal. Inclusive, assistam um filme chamado Ela, que vocês vão ver que a inteligência artificial ela vai inclusive botar chifre na gente. Daqui a 20 anos a Marília Mendonça vai tá cantando sobre isso, tá? Assistam um filme, é muito legal, um filme bem bacana, que fala sobre inteligência artificial e relações humanas. Muito, muito legal. Bem, tem também a Digesto, tá? Que é uma empresa que ela faz mapeamento de dados jurídicos no Brasil. Então, se você está lá no seu escritório e você precisa saber da situação jurídica de uma empresa,
né? Tipo CNPJ, se ela tá com o pagamento dos tributos em dia, qual é a composição dela, como é que ela tá diante do Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, você usa o Digesto e ele é um software que ele vai fazer um mapeamento de dados daquilo que você joga para ele, tá? De dados jurídicos. Então, eu preciso saber quantos processos a Bianca tem no TJ Pará. Você já consegue encontrar lá, ele faz esse mapeamento de dados, tá? Para você e ele te dá em forma de relatório. É bem bacana. Tem o software Enlighten, né? Que ele analisa a chance de sucesso de uma ação no tribunal, que para mim esse é de todos de longe o mais bacana, tá? E tem o Legal Labs, tá, gente? Que ele faz a pesquisa de jurisprudência com o auxílio da inteligência artificial, que também é ótimo, porque quem já pesquisou jurisprudência, né? Um abraço para os meus amigos estagiários, né, que estão aí agora na labuta, com os escritórios de advocacia, sabe que o terror da vida do estagiário é entender o diabo da jurisprudência. Gente, porque tem umas jurisprudências que são tão mal escritas. Às vezes eu olho e fico assim, meu Deus, como é que a criatura se dignou a escrever um negócio desse jeito? Tu não entende, tu não entende. Tu lê 15 vezes e tu não entende. Aí, a inteligência artificial vai lá e te ajuda a localizar as melhores jurisprudências para o teu caso concreto. Gente, olha só, olha, isso é uma tarde toda de economia, de tempo, de vida útil para você utilizar com outras coisas, fazendo a peça, estudando o caso, ligando para o cliente. Isso é maravilhoso. Porém, tem uma última coisa que eu gostaria, uma provocação, na verdade, uma provocação que eu gostaria de fazer para vocês. A gente vai começar a utilizar inteligências artificiais em outras áreas da nossa vida, né? Principalmente esses trabalhos que são mais mecanizados e trabalhos que exigem uma menor complexidade intelectual. O que eu quero dizer com isso, gente? No futuro, daqui a 50 anos, a gente vai começar a substituir certos trabalhadores por robôs. Isso já é uma coisa praticamente certa, a gente só não sabe como, né? Mas as pesquisas estão sendo desenvolvidas nesse sentido. E esses robôs, eles vão ter inteligência artificial. E aí eu pergunto para vocês, esses robôs, eles vão ter direitos trabalhistas? Porque percebam, gente, as máquinas, elas vão evoluir. Isso não é discutível mais. Em algum momento vai ser cada vez mais refinado, tá? Elas vão evoluir a ponto da gente chegar e dizer, olha, não sei o que é pessoa, não sei o que é máquina, tá? Eu vou fazer essa provocação, eu quero fazer um convite a vocês. Muitos aqui já devem ter assistido aquele filme Inteligência Artificial, que é até do Spielberg, é um filme famosão do início dos anos 2000, né? Tem também O Homem Bicentenário, esses filmes assim bem mais antigos, né? Blade Runner, putz, Blade Runner tem 40 anos já, é um filme maravilhoso e fizeram Blade Runner 2, mais maravilhoso ainda, muito bom, com o Ryan Gosling, inclusive, perfeito, maravilhoso, adoro. Mas pensem, a gente está falando de trabalhadores, né? E um dos ramos do direito é direito do trabalho. Eu vou fazer um convite a vocês. Eu vou deixar, seja no link da descrição, seja no material que eu vou disponibilizar em PDF, o link para uma gameplay de um jogo muito, muito bom, chamado Detroit Become Human, que significa Detroit tornar-se humano. Qual é a história por detrás do jogo? No futuro, a humanidade vai substituir esses trabalhadores por robôs. Ponto. Quais são as implicações éticas? Né? Eu vou deixar uma gameplay bem curtinha, coisa de 10 minutos, é super bacana. É um jogo que foi desenvolvido com captura facial, então tem atores, né? As pessoas estão atuando e são feitos os efeitos especiais, então parece que você, na verdade, está jogando um filme. Muitas histórias se desenrolam, ele é um jogo de efeito borboleta, então as suas escolhas no jogo influenciam o desenrolar do jogo, que tem vários finais possíveis, isso é bem bacana também. Mas é um jogo que fala sobre escolhas éticas,
né? Então, eu já vou logo dar um spoiler absurdo. Tem enfim, uma ciborgue, uma androide, que ela é comprada para ser a maid, né? A funcionária doméstica da casa. E o dono da casa tem um acesso de fúria e começa a esmurrar essa androide, essa ciborgue. Só que ela foi programada para ter empatia, ela foi programada para ser o mais humana possível. E aí, a gente vai. Será que só porque é uma coisa e não um ser humano, eu posso fazer o que eu quiser? Muitos aqui já devem ter brincado com a Siri, a inteligência artificial do iPhone. E é muito engraçado, porque se você começa a xingar a Siri, ela fica chateada. Só que o ser humano ele é um bicho complicado, né? A gente só xinga e bate em quem não tem chance de revidar na gente. Então, é uma provocação que eu gostaria de fazer para vocês. Como é que vai ficar no futuro? Será que no futuro a gente vai ter projeto de lei sendo aprovado para que a gente não cometa agressões contra sintéticos, contra androides? Será que no futuro a gente vai ter um direito específico para as inteligências artificiais? Eu vou deixar essa provocação aqui, depois vocês me falam. Na nossa próxima aula a gente vai fazer essa discussão, tá bom? Beijo, boa noite para quem estiver assistindo de noite, bom dia para quem estiver assistindo de dia, boa tarde para quem estiver assistindo de tarde. A gente se vê dia 27 na nossa próxima aula. Tchau, tchau.